né? As outras porções, as de proteína, por exemplo. Eu trouxe aqui de exemplo o ovo, são 2 ovos, queijo, podem ser 3 fatias de mussarela, aproximadamente 50 gramas. 2 ovos mais... Ou. Ao longo do dia? Ao longo do dia. Eu já estava toda contente, achando que eu ia comer uma batata e meia no almoço, um pãozinho de manhã, O dos carboidratos são 6 porções, então você pode comer 6 dessas porções. Você pode comer uma batata, um pão, depois um macarrão, arroz, Na proteína enfim. são 3. Na proteína são 3. Eu posso comer 2 ovos. Não, na proteína são uma porção só, desculpa. Porção? Uma porção. Então a gente vai dividir, né, a porção. Pouquinho, hein? É pouquinho. A gente vai dividir a porção durante o dia. Então de manhã eu não vou poder comer presunto, depois comer carne no almoço, Não. no jantar. Você tem que preferir ou dividir. Comer uma fatia de presunto, depois comer meio bife. Enfim. Meio bife me dá uma fome que não dá. É melhor comer um ovo. Ou então... Ou 2 ovos. 2 ovos, você pega um monte de folha verde que tem lá e um monte de coisa que é 0 de caloria e joga dentro do omelete. O importante a gente pensar nisso é aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. Agora o consumo consciente, porque as frutas também engordam. Exato. Todos os alimentos possuem calorias, né? A gente tem que pensar que no dia a dia tem que ter essa moderação com o consumo. Então eu posso comer 2 ovos durante o dia, de proteínas, ou substituir o ovo pelo queijo? Isso em cada refeição? Não, né? Ao longo do dia. Ao longo do dia. Que miséria, eu tô tentando convencer ela, mas não tá dando certo. Então só uma... Porque as proteínas, elas fazem 15 a 30% do nosso consumo diário, né? Pensando que o carboidrato é 60%. Então, a gente tem o costume de comer muito mais proteína do que necessita. E aí a gente tem problemas com colesterol, problemas no rim. Né? Tá. Depois, verduras, legumes, quanto consumir? Então, eu trouxe aqui de exemplo para vocês a beterraba cozida, seriam 3 fatias. Tá. Ou ela ralada, que são 2 colheres de sopa. Tá, posso fazer um suco. Pode fazer um suco, sim. Tá. E o agrião são 22 ramas. A gente não precisa ficar contando, né, rama por rama. Um prato fundo. Isso, de folhas verdes para salada, enfim. Isso já vai sustentar bastante. Se você iniciar a refeição com uma salada de folhas verdes, que tem bastante fibra, já promove uma saciedade bem legal aí pro resto do dia. Aqui a gente tem... Quantas porções de frutas eu posso consumir na pirâmide? São 3. São 3. Uma banana é uma porção? Uma banana é uma porção. 2 fatias de melancia é uma porção. Isso não quer dizer que você vai comer 3 bananas, porque a gente também tem que fazer a escolha dos alimentos de uma forma que você tenha a alimentação bem colorida, né? Isso. 2 fatias de melancia, uma porção? Uma laranja? São 2 laranjas. 2 laranjas, uma porção? Oba, mexerica, 2 também? Que delícia! Então, a gente sempre tem que pensar, principalmente no caso das frutas, verduras e legumes, de utilizar o alimento como um todo, né? Então, a questão do aproveitamento integral. Aqui na melancia, a gente precisa comer só a polpa da melancia. A entrecasca da melancia, essa parte branca, e a casca da melancia também servem para algumas preparações. Assim como a casca da banana, os talos das folhas verdes, né? Então, utilizar o alimento inteiro para conseguir todo aquele aporte nutricional que ele oferece e também diminuir o desperdício. Porque olha, eu já comi uma compota de casca de melancia que você não dizia que era casca de melancia. Minha mãe faz um bolo de banana com banana e casca e tudo, e ninguém diz que tem a casca lá dentro. Quer dizer, a gente tem um certo preconceito. Com certeza. Em relação a esses alimentos. Pra gente parece que você estou usando o resto. Não é resto, é o alimento que você vai consumir, né? A gente precisa de uma mudança de cultura, né? Então, de cultura. Com a casca da melancia, por exemplo, essa parte verde, que todo mundo se assusta em ver, dá para fazer empada salgada, né? Que fica uma delícia. O bolo, como você falou, da casca de banana. Da banana. E dá para usar tudo. Dá para usar tudo. Não jogar tudo. nada fora. E aqui, feijão, ervilha, lentilha. São as leguminosas, né? E aí também entram as oleaginosas, que são as nozes, as castanhas, né? Enfim. São 3 porções também. 3 porções, juntando leguminosas e as castanhas. Isso, ao longo do dia. Uma porção de feijão é uma concha? É uma concha, se for 50% caldo, 50% grão. Pegar só grão, não? Pode ser só grão. Pode ser só grão? E a ervilha? Também uma concha. A ervilha também. Aqui você... Sempre pensando na proporção de arroz e feijão, que são as proteínas diárias, né? Para 2 porções de arroz para 1 de feijão. Então, se a gente vai consumir do arroz 2 porções, considerando a porção de carboidrato,
uma concha de feijão para 2 colheres de servir de arroz. Tá. E o bom é que a gente seguindo essa pirâmide, a gente pode fazer a seleção de alimentos que a gente quiser. Exatamente, é para uma alimentação geral, né? Para conseguir escolher o que você vai comer no dia a dia. Não é aquele cardápio pronto que fica monótono e que se você não gosta de alguma coisa, você não sabe substituir. Claro. É lógico que a gente não está falando para você seguir isso todos os dias. Chega no final de semana, vai comer uma pizza, alguma coisa assim. Sim, entra lá no topo, né? Na questão do que a gente tem que diminuir. Das guloseimas. Isso.